Graça e a paz de Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para a nossa live de quinta-feira, que sempre realizamos nesse horário de 20 horas. E hoje, uma pequena consideração que eu quero fazer sobre esse dia 7 de setembro, que é o chamado Dia da Independência do Brasil, em que é formada a ideia de pátria brasileira, O que eu posso dizer acerca desse dia? O que eu posso dizer é que é mais um dia em que devemos orar pela nossa nação. Orar para que Cristo venha a fazer a diferença nesta nação. Isso que eu posso dizer nesse momento. Devemos orar pelas autoridades sempre, conforme as Escrituras nos ensinam. Orar para que essas autoridades venham a governar com justiça, legislar com justiça, julgar com justiça. Mas o que mais me chama a atenção e o que mais quero colocar aqui nesse momento é o seguinte, é colocar que no nosso meio evangélico, e aí já coloco aqui todos juntos, todos os grupos, e aí os grupos principais são, no caso, os pentecostais, neopentecostais e evangélicos históricos, Quero colocar o seguinte, é tempo para cada um de nós evangélicos nos arrependermos. Somos conclamados diante do Senhor a nos arrependermos. Em vistas de muitos maus testemunhos que têm sido dados, pelos evangélicos, e principalmente aqueles que são representados no mundo gospel, nas mídias, que ao invés de pregarem um evangelho de reconciliação com Deus, querem, antes de tudo, fazer a amizade com o mundo. Nós devemos ser luz do mundo e sal da terra em Cristo. E é por isso que estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus. E você que está ao alcance da minha voz, nesse momento, que Deus te abençoe ricamente nesta live dessa noite, em que falaremos sobre a graça da reconciliação. Estarei cantando alguns cânticos, mas também estaremos orando nessa noite. Que o Senhor, acima de tudo, seja glorificado, porque somente a Ele é toda a glória. E aí vou estar cantando esse cântico da harpa cristã, E esse cântico, ele é muito significativo porque ele fala da simplicidade de andarmos com Cristo. E quando falamos de vitória, a gente tem que entender que a vitória que a gente precisa é a vitória contra o pecado, é a vitória contra o nosso eu, é a vitória diante dos problemas da nossa existência, e muitas vezes a falta de paz, muitas vezes a ansiedade, o medo e tantas coisas que afligem os cristãos em todos esses tempos. Os cristãos não são imunes à depressão, não são imunes à ansiedade, não são imunes a esses problemas, mas temos uma diferença. O nosso Senhor que cuida de nós, Ele nos dá a vitória. Basta apenas caminharmos com Ele, nunca nos sentirmos sozinhos, porque Ele não nos deixa sós. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, colocamos diante de Ti esta live dessa noite, que Tu venhas, ó Deus, a operar a Tua graça para a Tua honra e para a Tua glória. E que este vídeo, Senhor, ao alcançar a todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, sejam eles no Brasil, sejam eles em Angola, sejam eles em Moçambique, sejam eles em Timor-Leste, Cabo Verde e em tantas outras partes onde se fala a língua portuguesa, que o Teu nome seja exaltado também em Macau. Que Tu venhas, Senhor, a operar a Tua graça nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá.
Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E vamos então agora à palavra do Senhor. Conforme nós já colocamos aqui, estaremos então expondo o texto de Jó, capítulo 22. Jó, capítulo 22, estaremos expondo agora o texto, não é? Que está aqui na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil. Está aqui. Capítulo 22. Então respondeu Elifaz, o temanita: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o poderoso interesse em que seja justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos. Ou te repreende pelo teu temor de Deus, ou entra contra ti em juízo. Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades, porque sem causa tornaste penhores a teu irmão, e aos seminus despojaste das suas roupas. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso estás cercado de laços, e repentino pavor te conturba, ou trevas em que nada vês, e águas transbordantes te cobrem. Porventura não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas, que altura! E dizes: que sabe Deus? Acaso poderá ele julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóbada do céu. Queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Estes homens arrebatados antes do tempo, seu fundamento uma torrente o arrasta. Diziam a Deus: retira-te de nós. E que podes fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo ele enchera de bens as suas casas. Longe de mim o conselho dos perversos. Os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece deles, dizendo: na verdade os nossos adversários foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te a instrução que profere, e pões as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. Orarás a ele e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás: para cima. E Deus salvará o humilde, e livrará até ao que não é inocente. E sim, será libertado, graças à pureza
de tuas mãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, nosso Deus, nessa noite. Então, quando olhamos para esse texto, né? Seja bem-vindo, Oliveira, Deus abençoe, aqui no Instagram. Então, quando olhamos para esse texto bíblico, nós podemos ver o seguinte aqui, que mais uma vez os amigos de Jó continuam a aplicar sobre Jó os termos em que Jó é culpado por todo o sofrimento que ele passou. Quando a gente olha o início do livro de Jó, principalmente nos capítulos 1 e 2, a gente pode verificar o seguinte, que na realidade Jó não é o culpado, mas sim o que acontece, em que Deus, durante todo esse tempo em que Jó sofreu, tudo o que aconteceu sobre a vida de Jó não foi nada mais, nada menos do que uma prova que o Senhor permitiu que Jó passasse, para que o poder de Deus fosse o que? Manifestado e glorificado na vida de Jó. E até para que Jó pudesse ter uma maior intimidade com Deus. Agora, quando olhamos para as frases que ele faz, principalmente quando você olha para o texto, né, ele vai atribuindo isso nos primeiros versículos, né, vai do versículo 1 até o versículo 11, vai ser demonstrado uma lista, né, uma lista de injustiças que Jó teria praticado, que na verdade não praticou. Né? Na realidade, não. Aí vemos aqui essa questão todinha aqui nesse capítulo. Aí podemos ver, ele começa aqui, né, falando aqui, a partir do versículo de número 5. Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades, porque sem causa tornaste penhores a teu irmão e aos seminus despojaste das suas roupas. Não deste água a beber ao cansado e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso está cercado de laços e repentino pavor te conturba. Então, gosto bastante de enfatizar essa parte porque ela é posterior a uma ideia fundamental, que é a ideia fundamental dos versículos 1, 2 e 3, que está falando de quê? Da autossuficiência de Deus. Principalmente quando diz aqui, ó, versículo 3, ou tenho todo-poderoso interesse em que sejas justo ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Então aqui está falando da autossuficiência de Deus. Uma outra coisa a destacar aqui, agora já a partir do versículo de número 12, é a seguinte, é mostrar e falar sobre a transcendência de Deus. O que é a transcendência? É a total diferença que há entre a criatura, ser humano, e Deus. Ao mesmo tempo que a gente fala hoje constantemente de buscarmos uma intimidade com Deus, essa intimidade ela não é possível 100% em sua essência. Só é possível na medida em que Deus se revela. A gente pode ver isso aqui dos versículos 12 ao versículo 20. E no versículo 21 ao versículo 30, já é um convite do ser humano a se reconciliar com Deus. Aí, no caso, ele faz questão de colocar Jó na seguinte situação, de que ele precisaria se reconciliar com Deus o quanto antes devido aos seus pecados que cometeu. Já que a gente tem que se lembrar que Jó sofreu de doença, sofreu da perda dos seus bens e sofreu, né? No seu caso, ele sofreu essas três questões, né, que eu quero deixar claro, que ele sofreu também a questão da perda dos seus filhos. Então aqui, os amigos dele, né, os amigos de Jó, né, seja bem-vinda, Lívia, Deus abençoe. Então, Jó ele foi acusado injustamente. Foi acusado injustamente de ter pecado de uma tal forma que assim Deus colocou ele na seguinte situação, dele perder filhos, dinheiro e saúde. Dele perder essas três coisas. Perdeu três coisinhas. Então, aqui, justamente, eu quero colocar como tema dessa mensagem nessa noite
o seguinte tema: devemos nos reconciliar com Deus, ou seja, a graça da reconciliação. A graça da reconciliação. Eu quero falar nessa noite sobre isso aqui, né? A graça da reconciliação. Opa, Jonathan, seja bem-vindo, homem de Deus, tá? E um feliz aniversário para o Ezequiel, tá bom? Feliz aniversário para o seu filho amado, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe grandemente a vida da sua esposa, de toda a família, tá bom? E aí, até o final dessa live a gente vai estar orando, tá bom? Até o final da live a gente vai estar orando pela família aqui, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, nosso tema dessa noite é a graça da reconciliação. Então, em primeiro lugar, a primeira característica é a seguinte: é aquela que revela a autossuficiência de Deus. É aquela que revela a autossuficiência de Deus. Tá bom? Então, vamos ler novamente os versículos, né? Vamos ler novamente. Então respondeu Elifaz o temanita: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que seja justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo teu amor de Deus, ou entra contra ti em juízo. Então, olhando esse texto aqui, olhando automaticamente para esses versículos, ele quer tentar aplicar a Jó essa situação. Mas na realidade não é isso. Isso não se aplica a Jó. Mas claro, que em outras circunstâncias se aplica ao ser humano que não tem temor de Deus. Ao ser humano que não tem temor de Deus, ou aquele que vive em constante rebeldia contra Deus, aí se explica esse texto, a necessidade da reconciliação. E em primeiro lugar, é demonstrado que o ser humano precisa de Deus, já que o único autossuficiente é Deus. E aí, nesse sentido, em Atos 17, versículo 25, a gente acaba aprendendo fundamentalmente uma coisa: que nós precisamos totalmente de Deus. Nós precisamos totalmente de Deus. Atos 17, 25 vai dizer o seguinte, né? Que Deus é perfeito e completo. Atos 17, 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Isso aqui é o apóstolo Paulo discursando diante dos filósofos, epicureus e estoicos. No versículo 24 ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, isso é fundamental termos em mente isso. Nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, essa é a primeira coisa que a gente percebe acerca da autossuficiência de Deus, de que ele é perfeito e completo. Nós precisamos de Deus. Não é Deus que precisa de nós. Nós precisamos dele. Uma outra coisa importante, que é fundamental, o que explica nós precisarmos de Deus é porque nós somos pecadores por natureza e por natureza, sem Ele nas nossas vidas, nós somos inimigos dele. Por natureza, somos inimigos de Deus. Mas agora, precisamos de Cristo Jesus para que essa inimizade caia por terra. Efésios 2, versículos 1 a 3, vai falar isso de uma maneira bem clara. Efésios 2, versículos 1 ao 3. Efésios 2, do 1 ao 3. Efésios 2, do 1 ao 3. Estou usando aqui a versão Almeida Revista Atualizada, né? Então,
Efésios 2, do 1 ao 3. Estou chegando lá. Enfim, cheguei. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, esse é que é o ponto fundamental, éramos por natureza filhos da ira como todos os demais. Então o que isso significa? Isso significa de uma maneira bem clara que por natureza todos aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus, aqueles que ainda não foram nascidos de novo na presença de Cristo Jesus, não receberam um novo coração diante de Deus, todos eles são servidores de quem? Do príncipe da potestade do ar. E quem é o príncipe da potestade do ar? O inimigo de nossas almas, o diabo. Todas as pessoas que ainda não nasceram de novo, todas elas, quer queira ou quer não, estão dentro do ambiente da servidão ou da escravidão do inimigo de nossas almas, a saber, o diabo. É isso que o texto está falando de uma maneira bem clara para a gente. É aí nesse sentido que acontece. Somos inimigos de Deus por natureza enquanto, e aí eu quero deixar bem claro, enquanto a graça salvadora de Deus não afetou a nossa vida. Mas quando, nascidos de novo, deixamos de ser inimigos de Deus, passamos a ser amigos de Deus. Quero deixar isso bem claro. Então, é muito importante isso, porque uma vez sendo nós amigos de Deus, isso significa o seguinte, significa que nós agora vivemos num outro ambiente. Num ambiente temos certeza de que não estamos sozinhos, de que Deus está conosco, sabendo de que Deus está cuidando cada passo da nossa vida. Isso aí não é questão de sentimento, isso eu quero deixar isso de uma maneira bem clara. Mas é questão de crença, é uma questão de acreditar, de entregar e colocarmos toda a nossa confiança nisso. Quantos momentos passamos tristeza, né? Quantos momentos nós nos sentimos sozinhos? Quantos momentos nós nos sentimos muitas vezes inválidos? Quantos momentos nós nos sentimos abandonados? Mas uma vez tendo experimentado o novo nascimento, Deus entra na história. E aí sabemos que independente do que estamos passando, das circunstâncias que estamos passando, Deus está cuidando de nós. É fundamental isso. Essa é a graça da reconciliação, ela tem como primeira característica o reconhecimento da autossuficiência de Deus. Deus é tudo, Deus é perfeito. Nós somos imperfeitos por natureza, precisamos dele. Segundo lugar, a graça da reconciliação também é aquela que demonstra a transcendência de Deus. É aquela que demonstra a transcendência de Deus. Quando falamos em transcendência de Deus, estamos falando automaticamente de uma noção muito importante, de que Deus está nos céus e nós estamos aqui na terra. Deus, quando Ele nos chama para a amizade, não é uma amizade qualquer. É uma amizade de pai para filho. Ou seja, uma amizade que envolve respeito. E não uma amizade que envolve o que acontece, a libertinagem. É a única palavra que me vem à mente aqui agora. De chegarmos, de tratarmos Deus como nosso igual. Nunca. Deus nunca vai ser igual a nós. Deus está nos céus, nós estamos na terra. É fundamental isso, nós temos isso em mente. Por isso que não é de qualquer forma que podemos nos achegar a Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Tratarmos Deus do tipo como você. Você é tratar como igual. Agora, tratar como Senhor, tratar como Pai amado, aí já é diferente. É reconhecermos o nosso lugar.
Porque quando reconhecemos o nosso lugar, Ele se achega mais a nós. Ele faz experimentarmos mais da sua graça, do seu poder, da sua unção. Então é fundamental isso. Então, a gente sabe disso, sobre a transcendência de Deus. Vamos ver aqui Jó, né? Capítulo 22, a partir do versículo 12, que vai dizer o seguinte: Porventura não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas, que altura! E dizes, que sabe Deus? Acaso poderá ele julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóbada do céu. Queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Estes foram arrebatados antes do tempo. O seu fundamento uma torrente o arrasta. Diziam a Deus, retira-te de nós. E que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, ele enchera de bens as suas casas, longe de mim o conselho dos perversos. Os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece deles, dizendo, na verdade, os nossos adversários foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Então, a gente percebe aqui as ações de Deus, a morada de Deus, as coisas relacionadas a Deus como estando acima de nós, sendo Deus perfeito, sendo Deus santo, é colocado isso. Então, 3 coisas importantes aqui a gente pode ver. Primeiro, que o céu é a morada de Deus. O céu é a morada de Deus. Mas e o Espírito Santo que habita dentro de nós? Pois é. Isso aí é o que explica Deus estar também em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas, vamos dizer, a morada de Deus ou a sede do governo de Deus, da soberania de Deus, é o céu. A sede. Mas ele está em todos os lugares. Também a gente tem que se lembrar disso. Por isso que ele é Deus e nós somos seres humanos, nós somos criaturas. E aí nós vemos Isaías 66, versículo de número 1. Isaías 66, versículo de número 1. Vai dizer o seguinte, Isaías 66, 1. Diz o seguinte, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Né? Então vemos aqui o esplendor, a infinitude de Deus, a eternidade de Deus, o poder infinito de Deus. E aí podemos ver Apocalipse 21, versículos 3 e 4, que confirmam mais uma vez essa mensagem do profeta Isaías, né? Aí o que diz aqui, né? Apocalipse 21, versículos 3 e 4. O que diz aqui? Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja o Senhor. Sejam bem-vindos, Sofia Souza, aqui no Instagram. Deus abençoe. Tá? Então aqui está, 3 e 4, falando dessa transcendência de Deus. Outra coisa importante, e aí que a gente tem que se lembrar, por mais que a gente estude ou até por mais que a gente ore, sim, é verdade, por mais que a gente busque, Deus é incompreensível em todos os seus caminhos. Deus é incompreensível em todos os seus caminhos, por isso que Deus é Deus e nós apenas criaturas. A gente pode ver isso em Deuteronômio 29, versículo de número 29.
que fala que Deus é incompreensível. Sim, aquela famosa passagem em que Moisés fala ao povo, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então quer dizer, quando olhamos para a Bíblia, a gente percebe isso, que nesse sentido, o que nós buscamos é aquilo que Deus revela a nós. E principalmente aquilo que está revelado na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é o melhor filtro, não é? É o melhor filtro, é o melhor medidor para sabermos se de fato Deus está falando ou não. Porque infelizmente, nos dias de hoje, o que acontece? Muitas pessoas, por não conhecerem a mensagem, o conjunto completo das Escrituras, isolam versículos e os distorcem. Outros, por outro lado, porque dizem, entre aspas, que tiveram uma revelação, não estou falando de todos, mas muitos dizem que tem uma revelação, só que essa revelação acaba se contradizendo completamente ao que a Bíblia fala. E a gente tem que entender o seguinte, que a Bíblia tem como único autor Deus, na pessoa do Espírito Santo, que inspirou pessoas que Deus escolheu para deixar tudo registrado. Então, é fundamental termos isso em mente. A Bíblia é o Espírito Santo falando conosco. A gente tem que ter isso. A Bíblia é o Espírito Santo falando conosco. O Espírito Santo não pode se contradizer. Eu posso me contradizer. Você que está ao alcance da minha voz pode se contradizer. Somos humanos. Mas Deus jamais. Deus jamais. Se Deus disse uma coisa hoje, Ele não vai simplesmente desdizer. O que pode acontecer, sim, é que no Antigo Testamento Deus tratou com um povo de uma forma e agora no Novo Testamento Ele trata de outra forma. Ou seja, Ele tratou com seu povo na antiga dispensação de uma forma, né? Numa aliança de obras. Hoje estamos agora lidando com a aliança da graça. E aí é outra coisa diferente. Não é? Então a gente tem que estar atento a esses pontos. Mas Deus não se contradiz. Esse é o ponto principal. Não é? Agora, esse mesmo Deus que é incompreensível, por outro lado, como chegamos à compreensão dele? Na medida em que seguimos a Cristo. E aí vemos aqui, o que mostra, né, o ponto maior, né, aquilo que é chamado de ápice da revelação. Nós vemos lá, Evangelho segundo João, capítulo de número 1. João 1 vai dizer o seguinte, João 1, né, vai dizer o seguinte, Evangelho segundo João, capítulo de número 1. Esse é o ponto principal, né? Então aqui está, João 1. No princípio era o Verbo. Quem é? Jesus. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Verdadeira luz? Cristo. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. João já falando que Cristo é antes de tudo. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, ou seja, a continuação do pacto das obras, da aliança das obras. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, aliança da graça. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ou seja, Cristo Jesus nos revelou os mistérios do Pai. Então, nesse sentido, a transcendência de Deus, ela é revelada, a transcendência de Deus, que fala da incompreensibilidade de Deus, a essa incompreensão, por outro lado, Deus decide se revelar a nós. E Ele decide se revelar através de quem? Através de Cristo Jesus. Ele se torna presente no nosso meio através de Cristo. Então, o mistério de Deus é revelado em Cristo, sempre. Por isso que Cristo é o nosso Salvador, Cristo é o nosso Redentor, Cristo é verdadeiramente nosso mediador. Não temos outros mediadores, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Maria. Não são nossos mediadores ou intercessores. O único intercessor é Cristo. É fundamental isso. E quando se fala na questão de Maria, mãe de Deus, não é Maria, mãe de Deus. A gente tem que entender isso. Maria é mãe da humanidade de Cristo. Mãe da humanidade de Cristo. Ela é mãe da humanidade de Cristo. E em nenhum momento também nas Escrituras, e aí esse é que é o ponto que nos torna evangélicos, é isso, diferentemente do catolicismo romano e até muitas vezes do catolicismo ortodoxo grego, é que é o seguinte: o lugar de Maria é mulher eleita de Deus. Para o quê? Para ser um instrumento de Deus para trazer Cristo Jesus ao mundo. Mas em nenhum momento ela pode se dizer isenta de pecado, e muito menos de virgindade perpétua. A Escritura não nos dá essa base. E ainda muito menos ela ser a nossa mediadora. Em todo o tempo, os apóstolos, isso você vê nos evangelhos, em Atos, nas cartas, em todo o tempo eles falam, o conjunto de toda a mensagem fala, de que o nosso único mediador a quem devemos buscar em oração, clamar, jejuar em todo o tempo é Cristo Jesus, é única e exclusivamente Cristo Jesus. Por isso que os lemas da Reforma são esses. Sola Escritura, ou seja, somente a Bíblia Sagrada é a nossa autoridade. Não a tradição de homens. Não a tradição de homens que serviram a Cristo. Não, não é isso. Nem a instituição a igreja. Somente a Bíblia. Uma igreja só é uma igreja de verdade à medida em que ela tem como autoridade final de tudo a Bíblia. Segundo, somente Cristo é o nosso Salvador, solos Christus. Somente é o nosso mediador. Sola fide, somente a fé nos conduz à salvação. Somente ela é o único instrumento, o único dom que Deus nos deu para que pudéssemos obter salvação. A fé não são boas obras. Sola gratia, ou seja, somente a graça. Por quê? Não temos como pagar tão grande salvação. Essa salvação Cristo pagou na cruz do Calvário. Então, o que acontece? Para nós, ela chega como favor imerecido de Deus. E por último, somente a Deus toda a glória.
Somente a Deus toda a glória. Nada em nós há que possamos glorificar. Somente a Deus toda a glória. Então, são esses os pontos principais que nos tornam evangélicos de fato. Então, a gente não pode se esquecer disso de jeito nenhum. Porque eu tenho visto muitos evangélicos, infelizmente, que o que acontece? Que se esquecem desses pontos principais, que se esquecem de uma interpretação saudável da Bíblia. E muitos dizem assim, eu não quero me envolver com teologia, eu não quero me envolver com doutrina. Só que essa pessoa acaba se expondo. É igual uma pessoa que chega, tem um grande campo de batalha e ela resolve dizer o seguinte, basta eu estar com a minha faca no meio de todo esse pessoal com fuzil na mão. É a mesma coisa. Quando ela chega e diz assim, não preciso de teologia, não preciso de doutrina, não preciso de estudo de doutrina e nem de teologia. Eu já estou aqui com a minha faca, já estou armado e posso ir para o combate de qualquer jeito. Não é assim. O que Deus concede a nós é o quê? A sua palavra, Ele concede, mas Ele também dá dons a pessoas para que possam ensiná-la. Por isso que há necessidade de pastores, por isso que há necessidade do ministério apostólico, que é um ministério de missões e não o título de apóstolo, né? Há o ministério profético, que aí nós temos a questão não do título de profeta, mas sim de pessoas trazerem mensagens da parte de Deus, tendo como crivo, né? Tendo como medidor, como autenticador a palavra de Deus. Temos os evangelistas, né? Aqueles que trazem a boa nova por completo. E aí eu quero falar de uma coisa importante, que a palavra salvação, né? Tem se definido de muitas coisas, de muitas formas diferentes o que é salvação. Alguns têm falado que salvação é ser liberto das drogas, salvação é ser liberto do mundo, dos seus prazeres, etc, etc. Olha, salvação eu quero dizer de uma maneira bem clara o que é. Salvação é ser livre da condenação eterna do inferno. Salvação é isso, é ser livre da condenação eterna do inferno. Isso muitos crentes têm esquecido de pregar de maneira clara. Mas se eu falar isso eu vou ofender alguém. Ofender alguém é o seguinte, é você dizer que a pessoa já está no inferno, que já vai para o inferno. Totalmente diferente. O que a gente tem que apontar e dizer, arrepende-te, se você continuar esse caminho você vai. Mas se você se arrepender, não irá para esse caminho. Mas tem que se falar a realidade. Tem que se falar. Não se pode omitir. É a mesma coisa que você chegar e dizer para alguém, você que está ao alcance da minha voz, e dizer para alguém o seguinte, olha, é o seguinte, você tem essa televisão e você pode fazer qualquer coisa com ela. Você pode fazer qualquer coisa com ela que não vai acontecer nada. Tem garantia. Tá, mas e daí? Só que tem um detalhe. Se a pessoa pegar a televisão e jogá-la no chão deliberadamente, a garantia não vai cobrir a televisão quebrada. Esse é que é o ponto principal aí. A garantia só cobre acidente, se não que a pessoa deliberadamente pegar a televisão e quebrá-la. Se ela deliberadamente pegar e quebrá-la, não tem garantia. Assim também do mesmo jeito, o evangelho deve ser pregado por completo e não pela metade. Não é? Vou abrir esse parêntese. Agora, né, a graça da reconciliação, em primeiro lugar, é aquela que revela a autossuficiência de Deus. Em segundo lugar, é aquela que demonstra a transcendência de Deus. E agora, enfim, é aquela que convida o pecador a experimentar a graça do perdão. É aquela que convida o pecador a experimentar a graça do perdão de Deus. Já que reconciliação significa o quê? Há duas partes que estão em conflito e é necessária a reconciliação. E o que afasta o ser humano de Deus é o pecado. Por isso, para o ser humano obter esse perdão, é necessário seguir passos. E o primeiro passo significa o seguinte, né? É ser confrontado com a lei. Mas que lei é essa? A lei de Deus.
É necessário que o pecador seja confrontado com a lei de Deus, não afrontado. Afrontar é uma coisa. Afrontar é você chegar, falar com alguém com o objetivo de humilhá-la simplesmente e deixá-la lá humilhada. Não. Confrontar é expor a realidade para a cura, a restauração de alguém. É diferente. Então, por exemplo, Romanos 7, né? Romanos 7, mas antes de chegar a Romanos 7, vamos ao texto de Jó, claro. Nunca devemos esquecer do texto. Então, Jó, versículos 21 a 30. Né? Jó 22, versículos 21 a 30. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Ele está falando aqui que Jó é culpado. Só que isso não se aplica a Jó. Mas isso não deixa de ser uma realidade para uma pessoa que vive em rebeldia com Deus. Então diz aqui, reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Ele fala aqui de promessas àqueles que se reconciliam com Deus. Aí vem, deleitar-te-ás, ou seja, descansarás, né? Sentirás prazer, pois no Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. Orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde e livrará até o que não é inocente. Então nós vemos aqui a graça. Sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. Lembrando que graça é o favor imerecido de Deus. E aí vemos aqui a necessidade, não é, do pecado ser revelado para que haja o quê? Arrependimento. E havendo arrependimento, há perdão de pecados. Então, Romanos 7, versículo de números 7 ao 13, do 7 ao 13, que diz assim: Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Ou seja, qual é a função da lei? A função da lei é revelar a nossa natureza pecaminosa, é revelar o que há de errado conosco em relação a Deus. E aqui o apóstolo ele está falando de uma maneira bem clara aqui, que há aquela tensão, não é, entre a carne e o espírito. Ou seja, a carne fala da nossa natureza humana e o Espírito Santo de Deus. Então, nesse sentido, a lei vem com esse objetivo, para demonstrar que precisamos abandonar todo o pecado e buscarmos a Deus para a nossa santificação. E aí temos aqui, evidentemente, para aquele que ainda não nasceu de novo, é necessário revelar a situação de pecado que todos passam. E aí a gente vê aqui uma coisa muito interessante, é que nesse versículo 22, desse capítulo de Jó, diz: aceita, peço-te, a instrução. E aqui a palavrinha para instrução é o único momento que aparece a palavra no hebraico, Torá. E Torá é o nome geral que é dado para lei no Antigo Testamento. Então, a lei, e aí é uma coisa muito interessante, que lei no Antigo Testamento não é só questão de ser igual a mandamento. A lei, ou a Torá, né? A Torá,
que foi revelada a Moisés, né? É o único momento aqui que aparece em Jó, é que Torá significa o quê? Instrução. Então, para Deus, as leis que Deus deu ao povo de Israel, as leis que Deus deu ao seu povo ao longo do Antigo Testamento, foram com o objetivo de ensiná-los a como conviverem com o próprio Deus e a como conviverem com o seu próximo. Então, aí está esse ponto. Então, lei antes de tudo no Antigo Testamento significa o quê? Instrução. E a instrução é que vai revelar a necessidade do arrependimento. Por isso, a gente pode ver em Romanos 3:23 que vai dizer o quê? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da presença de Deus. Todos carecem, todos precisam, todos pecaram. Agora, qual é o remédio? Jesus Cristo fala, Marcos 1,15. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, versículo de número 15. O tempo está cumprido. Não é? E aí Jesus vai dizer, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, é fundamental isso. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento. Lembrando que o arrependimento é dom de Deus. E aí, qual é a finalidade de tudo isso? Aí temos a reconciliação, o ministério da reconciliação, que é dado a todos os servos de Deus para que se pregue. Então está, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Segunda Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, que vai dizer assim a partir do versículo 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, essa é a palavra de reconciliação, da graça de Deus para conosco. E aí é importante, para eu poder, antes de encerrarmos aqui essa parte da palavra, é o seguinte, é falarmos da doutrina da graça irresistível. Que doutrina é essa? É a doutrina do chamado eficaz, ou seja, em que o Espírito Santo chama eficazmente para o arrependimento e o novo nascimento a todos aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, ou seja, a eleição divina. Então, é fundamental isso. Por quê? E quem vai aplicar isso? É o Espírito Santo, pois o Espírito Santo vai gerar novamente um novo pensamento na vida da pessoa quando ela é confrontada com a palavra. Quando ela é confrontada com a palavra, ali a pessoa nasce de novo. E aí, com esse novo nascimento, é gerado nela o arrependimento de pecados e é gerado nela a fé para a salvação. É obra exclusiva do Espírito Santo. Quando a palavra é pregada, o eleito responde, ou seja, ele é nascido de novo primeiro, para que depois venha a se arrepender e a crer no Salvador. Mateus 11, 27, isso não vai ficar só nas minhas palavras. Mateus 11, 27, que diz o seguinte, Mateus 11, 27, Mateus 11, 27, que vai dizer o seguinte, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Ou seja, o Filho é que revela o Pai. Então é importante isso. A ação de Deus não é o livre-arbítrio da pessoa. Aí vemos João capítulo 5, versículo 25. João 5, 25. Que vai dizer o seguinte. João 5, 25. Que vai dizer o seguinte. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui está falando o quê? Da linguagem da morte espiritual. A pessoa nasce de novo porque ouviu a voz do Filho. E aí temos João 6, 44, 45, que vai dizer o seguinte, João 6, 44, 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Outra vez, o chamado eficaz de Deus. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Outra também, João 10, versículo 16, falando sobre as ovelhas. João 10, versículo 16, que vai dizer o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Pronto. E aí versículos 26 e 27 desse mesmo capítulo. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, esse é o ponto principal. Aí, de novo, Atos 2, versículo 39. Atos 2, versículo 39, falando desse chamado eficaz, dessa operação do Espírito Santo. Atos 2, versículo 39, que vai dizer o seguinte, Atos 2, 39. Atos 2, 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E aí temos Atos 16, 14. Atos 16, 14, que vai dizer o seguinte. Atos 16, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, não foi o livre-arbítrio que levou a mulher Lídia a abrir o coração para Deus. Não, na realidade foi Deus que abriu o coração de Lídia para que ela pudesse exercer arrependimento e fé. E aí temos Romanos 8, versículos 29 e 30. Romanos 8, versículos 29 e 30, que vai dizer: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, predestinação não é para viver de qualquer maneira, mas é para viver conforme Jesus Cristo. Então aqui, ó, e vem aqui, ó, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora o versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então esse é o ponto principal. E aí temos Efésios 1, versículos 18 ao 20. Efésios 1, 18 ao 20, que vai dizer o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança aos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, vemos aqui toda a base para entendermos o seguinte:
que a graça de Deus que reconcilia, ela é uma iniciativa única e exclusiva de Deus. E a nossa resposta é um presente que Deus nos dá para desfrutarmos das bênçãos da salvação. Então, antes de fazermos nossas orações, eu quero sempre aproveitar aqui, eu gosto sempre de louvar um cântico, e aí estarei louvando mais uma vez o cântico Foi na Cruz. Né? Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Vamos estar orando então nesse momento, lembrando que estaremos novamente aqui nesse mesmo horário, às 20 horas, né? Estaremos com a nossa live e aí será Jó capítulo 23, né? Vamos estar assim orando para a glória de Deus, né? Amém, irmão Jonathan. Deus continue assim abençoando grandemente a sua vida. Vamos estar orando então nesse momento. Eu vou estar, em primeiro lugar,
orando pelos enfermos, os quais eu tenho orado sempre aqui, né? Mesmo eu estando agora estou congregando na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Então, vamos estar orando aqui em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, quero antes de tudo agradecer, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos falando da Tua palavra, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Mas quero aqui também, Senhor, interceder pela vida da irmã Giselda, que a cada dia Tu venhas a encher o coração dela da Tua presença e consolá-la a cada momento, no seu momento, Senhor, em que está no seu lar, Senhor. Visita, Senhor, também o irmão Walter, Senhor, que não tem podido ir cear, mas, ó Deus, a Tua presença, a Tua graça é sobre ele. Visita-o a cada momento, consola-o, restaura-o para a Tua glória, Jesus. Assim como também a sua companheira, a irmã Sônia, Senhor, em nome de Jesus, faz uma grande obra na vida dela a cada dia, fazendo-a perseverar no Teu caminho. Visita também, Senhor, a irmã Eda, para a Tua honra e para a Tua glória também, Senhor. Visita, Senhor, a tia, Senhor, da nossa irmã Bárbara, esposa do nosso presbítero Alexander. Visita, Senhor, Andressa, nesse momento, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Visita também, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a irmã Alessandra, esposa do diácono Paulo César. Faz uma grande obra na vida dela, Senhor. Restabelece, fortalece. Ó Deus, dá forças a ela para que ela seja completamente curada e restaurada no Teu nome, Senhor. E visita essa família abençoando grandemente. Visita abençoando grandemente as famílias que eu tenho falado aqui. E eu coloco também agora diante de Ti, Senhor, a vida, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, da Celina, Senhor, que foi fazer uma operação, da diaconisa Celina da Igreja Batista. Ó Deus, que é mãe, Senhor, da professora Aline, faz uma grande obra na vida da irmã Celina, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Visita também em nome de Jesus, Senhor, a saúde, ó Pai, do esposo, Senhor, da professora Ana, Senhor. Faz uma grande obra, Senhor, na vida do Kleber, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que venha a ser dissipado todo o efeito, Senhor, ó Deus, do problema vascular dele, Senhor, do problema de pressão alta, do coração grande. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, cura e restaura para a Tua glória, por amor da Tua serva, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Faz essa grande obra, Senhor, para a Tua glória. Visita também, Senhor, a irmã Lucimar, Senhor, que foi minha companheira de trabalho na Contex, que está naquele tratamento, Senhor, do câncer. Faz uma grande obra na vida dela para a Tua glória, Senhor. E no mais, Senhor, visita, Senhor, os demais que têm me pedido oração, meus intercessores e intercessoras, os demais amigos, Senhor. E agora apresento de maneira toda especial agora a família do Jonathan, que está aqui presente. Ó Deus, continua abençoando, Senhor, o Teu servo, para que ele a cada dia seja um bom pai, para que a cada dia ele seja um bom esposo, para a cada dia buscar a Tua presença e Tua orientação em tudo que ele precisa e necessita, Senhor. Visita também a Larissa, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, sua esposa, que ela continue a ser uma mulher sábia que edifica o lar, que ela seja revestida pelo poder do Teu Espírito Santo a cada momento e a cada dia para cuidar bem do pequeno Ezequiel. E, ó Deus, eu Te agradeço, Senhor, pelo primeiro ano de vida do Ezequiel, Senhor. Que, ó Deus, ele cresça, Senhor, assim como Cristo Jesus, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que ele cresça, Senhor, em estatura diante de Ti, Senhor, e diante dos homens. Que ele cresça em sabedoria, entendimento, em tudo que há de necessário, para que ele seja reconhecido, Ezequiel, como um servo Teu, um homem de Deus por onde ele pisar a planta do pé. Assim, Senhor, Te agradeço. E Te agradeço, Senhor, pela oportunidade da Tua palavra. Continua a guardar a minha família, Senhor, eu e minha esposa. Continua a guardar a minha mãe. Continua a guardar a minha sogra. Continua a guardar toda a parentela da minha esposa e toda a parentela da minha parte, Senhor. Assim Te louvamos e Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então quero agradecer a todos aqui presentes
e vou estar cantando aqui a bênção apostólica para encerrar. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito esteja aqui e para sempre, e para sempre. Amém. Amém. Uma noite de bênçãos para todos em Cristo Jesus. Nos encontramos na próxima quinta-feira. Ricas bênçãos sejam sobre todos. Encerrando aqui no Instagram. Agora encerrando no Facebook.